Foram querer transformar o Bitcoin em Pix e olha no que deu. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito e narrado por Coreia com K, revisado por JJ Lieber. KYC, AML e agora AOPP. Essas siglas seguem todos os bitcoinheiros para onde forem. Mas calma, nenhuma delas é tão ruim quanto a RF ou PF batendo em sua porta à la Daniel Fraga, mas podem ser instrumentos para que isso aconteça. Vamos falar rapidamente sobre as duas primeiras e depois vamos dar atenção maior à última, que causou bastante alvoroço na última semana do mês de janeiro. Se você é uma pessoa que se importa com o que chamamos de OPSEC, que é um acrônimo para Operações de Segurança em inglês, sabe muito bem os problemas relacionados ao KYC e AML. Caso o espectador não saiba o que são essas duas siglas, vou explicar. KYC significa Know Your Customer, que na tradução livre para o português seria Conheça seu cliente. É um processo que normalmente as corretoras e algumas pessoas que compram e vendem Bitcoin fazem com o objetivo de saber se você realmente é quem diz ser. O processo é relativamente simples e envolve o envio de dados e fotografia dos documentos junto com uma selfie, para verificar a veracidade das informações. Normalmente isso acontece devido às obrigações escritas em um pedaço de guardanapo por um ente estatal, que acha que pode regular algo que foi criado para não ser regulado. A Receita Federal, também conhecida pela sigla RF, criou uma instrução normativa de número 1888, que salienta as obrigações de cada ente para transacionar bitcoins no Brasil. A instrução não informa detalhadamente o que precisa ser pedido, apenas diz que a empresa deve declarar todas as transações e, consequentemente, deve ter os dados dos seus clientes para tal ação. Caso os dados informados estejam incorretos, quem paga pelo erro é a empresa ou a pessoa que fez a intermediação. De maneira geral, a entidade governamental quer todo mundo declarando todas as transações que fizerem, ou seja, todas as compras e vendas de bitcoins. Para isso, é necessário que o intermediador saiba dos dados da pessoa, por isso que é muito provável que as compras que alguém faça com pessoas físicas que pedem seus dados pessoais como RG, CPF e foto dos documentos sejam declaradas à Receita, enquanto as corretoras, conhecidas também pela palavra em inglês exchanges, é certeza que declaram. Já a sigla AML significa Anti-Money Laundering, um processo que as empresas fazem para garantir que seus clientes não estejam lavando dinheiro com moedas digitais. É um conjunto de normas que instituições financeiras de todos os tipos, não somente aquelas ligadas a criptomoedas, precisam fazer de maneira proativa para identificar e monitorar seus clientes, com o objetivo de evitar qualquer tipo de crime financeiro ou operações suspeitas. Além disso, os funcionários dessas empresas são instruídos e obrigados a relatar qualquer atividade desse tipo. No Brasil, os rabiscos estatais que definem as obrigações dos entes envolvidos são aqueles provenientes da Lei 9.613 de 1998, na qual salienta que as empresas devem identificar seu cliente e garantir que seu cadastro seja sempre atualizado, além de manter todos os registros das transações feitos nos últimos 5 anos. Logo, podemos perceber que a AML é um adicional ao KYC, mas nem todos que fazem KYC fazem a AML. Dentre todas as empresas do setor financeiro, os bancos são os que possuem a AML mais forte, pois além do que já foi destacado, ainda precisam verificar se a pessoa ou empresa possui compatibilidade entre o que transaciona e sua capacidade financeira. Isso mesmo, a instituição avalia se a pessoa está transacionando uma quantidade que vá além da sua capacidade financeira. Se eles acreditarem que aquele depósito que fez para comprar uma moto à vista é uma atividade suspeita, que vai além da sua capacidade financeira, sua vida pode virar um verdadeiro inferno. O COAF, sigla de Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tem um prazo de 24 horas para avaliar se aquelas operações configuram lavagem de dinheiro. Para isso, eles avaliam as partes envolvidas, os valores, a forma como foi feito, os instrumentos utilizados e o maior absurdo de todos, a falta de fundamento econômico para aquela transação ocorrer.
Se o grupelho estatal acreditar que aquela transação que fez é algo que está aquém da sua capacidade, pode simplesmente suspender a operação e o funcionamento da sua conta, além de lhe aplicar multas que podem ser muito acima do valor transacionado. Mas tudo isso são regulamentações referentes à moedinha estatal quando adquire ou comete o pecado de vender seus bitcoins. Porém, é neste momento que entra a sigla AOPP nessa sopa de letrinhas, que faz o caldo começar a engrossar. O AOPP, acrônimo para Address Ownership Proof Protocol, que em inglês seria algo como Protocolo de Prova de Propriedade de Endereço, é o ataque mais bem formulado contra o Bitcoin. Tudo começou quando o governo suíço pediu para que as pessoas que transacionassem nas exchanges do país provassem que aquele endereço de carteira era seu. Isso apenas afetava diretamente as pessoas que tinham comprado e vendido criptomoedas usando uma corretora naquele país, já que era de conhecimento do governo suíço que elas possuíam as moedas, já que qualquer empresa intermediadora desse serviço é obrigada a fazer o KYC. O AOPP é um jeito simples e automatizado de fazer com que as pessoas provem que aquele determinado endereço da carteira é de propriedade dela. Foram várias carteiras que implementaram essa parte do código em suas funcionalidades. Entretanto, a comunidade inteira do Bitcoin não foi apenas contra, mas execrou todas as empresas e seus desenvolvedores a retirarem essa funcionalidade. A Trezor, uma das grandes empresas de carteiras físicas multimoedas, até chegou a anunciar essa funcionalidade em seu artigo na CoinDesk, informando que isso seria benéfico para as pessoas. O link do artigo em inglês está aqui na descrição. De acordo com o texto, a empresa salientou que o AOPP tornaria as coisas mais simples e rápidas para os usuários retirarem seus saldos para um local mais seguro, como uma carteira Trezor. Não é preciso dizer que toda a comunidade do Bitcoin foi contra essa ideia, não é mesmo? As carteiras que implementaram essa funcionalidade cutucaram o ninho de vespas cibernéticas. Isso porque essa alteração vai de encontro a um dos ethos do Bitcoin, a sua soberania. Se ceder 1 milímetro sequer em direção contrária à sua soberania, não existe como parar o avanço dos tirânicos. A companhia ainda tentou argumentar no Twitter que não apoiar o AOPP levaria os governos a cercearem o direito das pessoas de retirarem e enviarem saldos para as corretoras, o que foi prontamente respondido por um bitcoinheiro conhecido por Guy Swan, salientando que isso não fazia sentido, dizendo que é como falar que você vai ter sua liberdade de volta se aceitar o que está escrito no guardanapo rabiscado pelos burocratas. Só para se ter uma ideia, o conteúdo que iria ficar exposto seria o nome e endereço de todas as pessoas que transacionaram. Imagine enviar dinheiro para uma pessoa e todos os seus dados, inclusive onde mora, fossem expostos. Isso é ou não é uma tentativa de transformar o Bitcoin em um Pix? Mas não foram todas as empresas e projetos de carteiras Bitcoin que foram a favor da implementação do AOPP. Os desenvolvedores da ZIUS disseram que preferem destruir o aplicativo ao oferecer suporte a qualquer coisa que seja prejudicial ao Bitcoin, como é o caso deste protocolo. O pessoal da Samurai foi um pouco mais descritivo no motivo pelo qual são totalmente contra isso, informando que essa funcionalidade prejudicaria a autocustódia, justamente porque, ao usar essa implementação, estaria legitimando o conceito de que a autocustódia deve necessitar de uma permissão ou conformidade de um ente superior. Além disso, ao aceitar essa atualização, a comunidade iria mostrar um sistema imunológico fraco, tanto dos desenvolvedores quanto daqueles que utilizam suas plataformas, sendo coniventes com elas. Escrevi um texto sobre isso aqui no canal com o título A Comunidade Bitcoinheira com Esteroides, no qual comento sobre como os bitcoinheiros são como células brancas que atacam qualquer coisa que vá contra o ethos do Bitcoin. O link está aqui na descrição do vídeo. Enfim, disseram que o AOPP enfraqueceria o pseudônimo do Bitcoin, haja visto que a implementação iria vincular as informações pessoais dos usuários ao UTXO, um problema seríssimo de privacidade. Pense como seria se isso fosse implementado por todas as carteiras. Como seria fácil a RF saber que, infelizmente,
você esqueceu de colocar o seu patrimônio de Bitcoin na declaração do IRPF e agora terá que pagar para o bandido estacionário que deve, mais multas e correções monetárias. Você pode ver um exemplo de como é fácil acessar essas informações no site da 21 Analytics, onde é possível encontrar os dados de maneira rápida e simples, basicamente utilizando uma API da empresa. O usuário BitcoinES no Twitter, um conhecido bitcoinheiro gringo, relatou que isso é assustador. O link para o site está aqui também na descrição, para que você possa sentir a agonia que todos os bitcoinheiros sentiram. Para concluir, a Samurai disse que vai permitir que os usuários façam assinatura manualmente usando a chave privada. Porém, não irá de maneira nenhuma facilitar esse processo. Cabe ressaltar que o protocolo per se não é ruim. Ele apenas viabiliza um jeito simples, rápido e prático das carteiras ficarem em conformidade com as leis suíças, criando um padrão para todos os desenvolvedores. Mas o problema não é este. O problema é que implementá-lo abre as portas para que o governo influencie no desenvolvimento dos softwares de carteira de Bitcoin de código aberto. Por isso que é dito que a comunidade bitcoinheira é muitíssimo radical em alguns pontos. Abrir mão de descentralização para ter mais velocidade ou taxas menores? Nunca! Dar a possibilidade das pessoas terem seus dados expostos em transações? Jamais! Aceitar mandos e desmandos de governo para que a rede possa ser utilizada? Nem aqui, nem na China. A descentralização e segurança são a base do Bitcoin, coisa que nenhuma outra shitcoin é capaz de ter na mesma proporção que a moedinha laranja. Por fim, aquelas carteiras que tinham implementado o AOPP voltaram atrás e disseram que irão retirar essa parte do código, inclusive a Trezor, que também salientou que não fez a implementação por conta de pressão externa, mas porque realmente acreditou que isso seria benéfico para seus usuários. A empresa disse no Twitter que seu único objetivo era realmente facilitar aos usuários a retirada dos saldos das corretoras para suas carteiras, e que hoje reconhecem que existia mais mal do que bem essa implementação. O jeito mais fácil seria aceitar o AOPP, mas o fácil quase nunca é o certo a se fazer. O jeito correto de se resolver isso é o que aconteceu na Holanda, em novembro de 2020, quando o Banco Central holandês exigiu que tanto os usuários quanto provedores de serviço provassem que são donos daqueles determinados endereços. O que aconteceu? A exchange mais antiga do país, a Bitonic, acionou legalmente o Banco Central, contestando a sua resolução. Em maio de 2021, o BC da Holanda reconheceu formalmente as reclamações e revogou os requisitos de verificação da carteira, já que a entidade estatal nunca iria imaginar que uma empresa utilizaria o aparato estatal contra eles. O ponto importante aqui é entender que se a exchange não tivesse questionado as normativas do Banco Central do país e brigado na justiça por isso, talvez a revisão do processo, a conscientização sobre esses problemas e, consequentemente, o completo desmantelamento do conjunto de demandas não tivesse acontecido. Em suma, conforme o dinheiro de mentirinha dos governos desaparece lentamente, o Bitcoin se vê como a única ferramenta capaz de permitir transações privadas. É dever da comunidade proteger e garantir o seu futuro, aumentando cada vez mais a conscientização entre os indivíduos pertencentes a este grupo, sempre se posicionando contra, de maneira feroz e certa, as políticas e mecanismos que podem ferir os princípios do Bitcoin. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!